Boa Vambora. noite, loja Monte Castelo. Muito prazer de vê-los novamente aqui. Estava com saudade de ver todos vocês. Estou meio longe, mas próximo em pensamento com vocês aí. E hoje tive a incumbência de ser o mediador deste. Não é um debate, né? Porque a gente não vai abrir a palavra para poder debater, mas desse brainstorm, né? Desse ciclo de ideias. Então, vou ler aqui a prancha, a parte que nos compete. Então, dando continuidade ao ciclo de debates, visando reposicionar o Grande Oriente do Brasil junto à sociedade brasileira e às autoridades legalmente constituídas, o Grande Oriente do Brasil, na pessoa do soberano irmão Ademir Cândido da Silva, apresenta o tema sobre educação com o título Cenário para um Brasil Melhor. Solicitamos às lojas jurisdicionadas, na pessoa de seus respectivos veneráveis mestres, para que deem continuidade ao ciclo de debates em seus quadros, visando a apresentação do texto contendo sugestões sobre o referido tema. Deve ser enviado até o dia 31. O Grande Oriente do Brasil, após recebimento dos relatórios dos orientes estaduais, traçará relatório final a respeito do tema, encaminhando-os aos parlamentares maçons e às autoridades constituídas, como sendo o posicionamento da instituição a respeito da matéria analisada. Assim, reiteramos a relevância da participação de cada uma das lojas jurisdicionadas como de fundamental importância, pois ela reflete nosso compromisso com os valores e princípios do Grande Oriente do Brasil e com a sociedade brasileira. Então, esse foi o documento que o nosso grande mestre-geral mandou e como regras para esse evento, né? O Igor colocou lá no grupo, cada um vai ter até 3 minutos, o máximo de 20 inscritos, e cada um só vai falar uma vez, então não vai ter debate, tá bom? E para poder controlar melhor o tempo, eu vou usar uma técnica que eu costumo fazer lá no clube de oratória lá. Então, quando for 2 minutos, eu vou colocar o fundo verde aqui na minha tela, 2 minutos e 30 vai ficar amarelo, e com 3 minutos vai ficar vermelho. E aí a gente dá aí uns 15 segundinhos de margem. Se estourar, aí os nossos hosts aí podem fechar o som da pessoa que está falando para não atrapalhar, tá bom? Aí você já vai encaminhando pro final quando já viu o amarelo, né? Não deixa ver o vermelho, não. Só em último caso mesmo. E tem mais uma outra mensagem. Essa reunião está sendo gravada pelo César e que vai fazer uma transcrição usando inteligência artificial para fazer um resumo, fazer uma ata aí poderosa. E também o ingresso voluntário na sala virtual dessa apresentação implica na tácita concordância com o que dispõe a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei Federal 13.709, de 14 de 8 de 2018. Então, dado esses avisos iniciais, deixa eu começar então a pegar aqui a lista que o Igor colocou lá no grupo. E o primeiro é o Igor. Então, Igor, quando você estiver pronto, a palavra é sua e eu vou cronometrar o seu tempo, tá bom? E 2 minutos eu coloco a tela verde, 3 vai ficar vermelha. A palavra é sua, Beleza, Igor. pode começar. Já vai? Beleza. Como a maioria sabe, eu sou professor do município e dou aula dentro do Complexo da Maré. Então, refletindo sobre esse tema, tem algumas coisas que eu acho bem interessantes e são bem pontuais, né? Uma delas são as salas lotadas. Existe uma lei de quantidade de alunos dentro de sala de aula que não é cumprida pelo município do Rio. E por que não é cumprida? Pela justificativa de que não pode ter criança fora da escola. Se a criança pedir para ser matriculada, o município tem que arrumar uma matrícula. E outro detalhe são as salas climatizadas, que apesar da propaganda do município de ter 80%, não sei quantos por cento de salas climatizadas, e a minha escola é uma delas, só que não é feito a manutenção do equipamento. Então, os equipamentos eles vão, apesar de estar lá no sistema, a Josué de Castro é climatizada, mas os equipamentos não funcionam. E como quem trabalha com órgão público sabe que se o dinheiro vai para a escola para comprar caneta, você não pode comprar lápis, senão você está incorrendo em dano. Então a diretora ela não pode pegar uma verba que é direcionada para uma coisa para consertar o ar-condicionado. E aí a gente fica lá com as salas quentes. E até tem uma lei que diz que se passar de uma determinada temperatura a sala de aula, você pode interromper a aula. Não acontece. Dificilmente a gente vai parar. São 30 graus, acabou a aula. Não acontece. Então eu acho que esse é um dos pontos que são coisas simples que se fossem levadas a sério, melhoraria o ensino do nosso país. E para fugir das salas lotadas, você tem que
fazer escolas. E aí eu sugiro não fazer escolas do tamanho que é a escola Josué de Castro. A Josué de Castro tem 27 salas, tem muitos alunos. É complicado uma direção controlar a quantidade de alunos. Para mim, uma escola teria que ter no máximo 10 salas, para ter um controle e um conhecimento melhor do seu corpo docente. Agora, avançando um pouco mais para a parte curricular, para mim deveria ter uma visão do currículo, a visão total do currículo, ensino fundamental e ensino médio. Eu, às vezes, me pego ensinando equação do segundo grau. Às vezes eu me pego ensinando sistemas de equação com duas incógnitas. E aí o aluno pergunta, o que eu vou usar isso, professor? Aí eu falo, não, no ensino médio você vai precisar, na faculdade você vai precisar. Então eu acho que deveria ter uma revisão para que tenhamos mais ensino médio técnico, para ele já sair com uma profissão, ou ensino médio direcionado. Como assim? Eu vou para o ensino médio. O que você gosta mais, Joãozinho? Você gosta de medicina? Então você vai para essa turma aqui que terá mais aulas de biologia, aprofundamento de biologia. Ah, não, eu quero ser engenheiro. Então você vai para essa turma aqui do ensino médico, onde você terá mais aulas de matemática. E assim aprofundar as questões pertinentes e necessárias para que ele vá para o ensino superior. E por último, que já ficou vermelho, eu tenho 15 segundos, é fazer uma escola integral de forma correta. Porque o que se faz na prefeitura é meia boca, apesar de falar que as escolas estão integrais. Então eu acho que as escolas deveriam incentivar mais o esporte, mais a educação financeira, fazendo a pessoa ser um poupador e um investidor, mais o empreendedorismo, porque aí quando no ensino médio o cara tiver uma profissão, ensino médio técnico, ele saiba tocar o negócio dele. Então são visões, mas já ficou vermelho, já deve ter estourado os 15 segundos e eu tenho que respeitar. Boa noite, obrigado. Muito bom, Igor. Parabéns pelos comentários. É legal ter uma visão de alguém que está dentro, né, de uma escola pública ainda, né? Então, com certeza, muito construtivo. Irmão Teco, a palavra está com você, Teco. Ok, pode começar aí, tá? Eu queria trazer duas ideias aqui para a gente colocar nessa nossa pauta, não, nesse nosso documento, tá? A primeira delas é uma coisa que a gente já usa na União dos Escoteiros do Brasil. Todas as atividades da União dos Escoteiros do Brasil, existe uma situação que chama espaço seguro, tá? Então, eu vou ler aqui que é mais fácil, tá? Espaços seguros nos escoteiros do Brasil são ambientes criados para garantir a segurança e o bem-estar dos jovens participantes. Esses espaços têm como objetivo promover a inclusão, o respeito e a proteção contra qualquer abuso ou discriminação. As principais características são um ambiente acolhedor, onde os líderes escoteiros são incentivados a criar um clima de respeito e aceitação, onde todos se sintam à vontade para expressar suas opiniões e sentimentos. Treinamento dos líderes. Os adultos que trabalham com os jovens recebem formação sobre como identificar e lidar com as situações de risco, além de promover a proteção dos menores. Normas e regras claras. Há orientações específicas sobre comportamentos e interações, visando prevenir situações de desconforto ou abuso. Canal de comunicação. Os jovens são encorajados a falar sobre as suas preocupações e experiências, sabendo que serão ouvidos e respeitados. E inclusão, todos os jovens, independente de origem, identidade ou habilidade, devem se sentir bem-vindos e valorizados. Esses espaços são fundamentais para que os escoteiros possam vivenciar sua atividade de maneira saudável e segura, promovendo o desenvolvimento pessoal e social. Ou seja, é um espaço que nos acampamentos ele existe exatamente para quem tem algum problema fora da curva, para quem não está ambientado. E ali ele se sente seguro para ele desestressar e resolver o que está incomodando ele ali naquele momento. É claro que não é um colégio, mas eu acho que é uma maneira que a gente conseguiria, né, vamos dizer assim, criar um ambiente para que os alunos possam realmente fazer uma interação de uma maneira melhor. Esse é o primeiro item. O segundo item que eu acho que é importante é a gente valorizar demais, muito mais, tá? O aprendizado técnico. Por quê? Porque nós temos uma carência técnica no Brasil muito grande. Eu trabalho na área gráfica, além de trabalhar com o Igor, eu trabalho na área gráfica. E a gente não forma gráficos, simplesmente não forma gráficos. Então, quando precisa arrumar um gráfico no mercado, tem que pegar uma pessoa que não conhece a área gráfica e ensinar para ela absolutamente tudo para ela trabalhar nas máquinas, porque isso não existe essa formação. Assim como existe na área gráfica, existe assim, N áreas técnicas que precisam de profissionais e a gente simplesmente não tem esses profissionais, não tem porque a gente não forma. E a gente valoriza muito um terceiro grau fraco, que é o que a gente tem, na grande maioria das vezes, quando poderia valorizar muito
um segundo grau técnico. E para não chegar na vermelha, eu acho que está bem falado isso aí. Muito bom, Teco. Parabéns pela sua fala. Fico lembrando também de outras profissões, né, que nem chaveiro e outras coisas, né, que um acaba ensinando o outro, né, não tem uma escola técnica para essas coisas. A cunhada Glorinha. Glorinha, Olá. não, a palavra é sua, a hora que você quiser começar. Ok, boa noite a todos. Então, eu vou falar da minha experiência como professora de turma. Eu entrei no estado em 85, 88, concursada. E a partir daí, eu dei aula em CIEP. O CIEP era maravilhoso, né? Alunos integral e tinha tudo, todos os recursos. Porém, né, com várias questões financeiras do estado, nós temos hoje o que eu Igor, né, o cunhado Igor, acabou de falar, essas problemáticas todas. Agora eu vou falar o ponto central, tá? Remuneração de professor, tá? A gente, no estado, não temos o piso do professor. Simplesmente é um piso que não dá para nada. Com isso, muitos professores não podem e não têm como se atualizarem. Então, meu ponto fundamental, meu ponto focal nessa questão da educação seria a remuneração dos professores, tá? Apesar de ser um dom ensinar, se a gente não tiver uma boa remuneração, porque quando eu entrei no estado, o professor inicial era 5 salários mínimos, então hoje, tá? Não chega a 2, então isso faz com que muitos professores simplesmente não tenham chance de se evoluírem, né? Estudarem mais ou pesquisarem. Então, eles realmente estão assim defasados em suas pesquisas. É isso, é a remuneração do professor. A gente remunerar melhor para que tenhamos melhores professores, porque com uma remuneração melhor, o concurso, tá, fará com que melhores profissionais irão se estimularem, né, a fazer o concurso e ser professor. Hoje em dia, ninguém quer ser por causa disso. Além de salas lotadas e toda a problemática, nós temos um péssimo salário, né? E o Rio de Janeiro, então, nem se fala, que é um dos que não paga nem o piso. Só isso. Muito obrigado, cunhada Glorinha, mais uma pessoa que já viveu, né, o dia a dia da sala de aula. Com 47 alunos. Nossa. Então agora, próximo da nossa lista é João Dias. Então vamos ouvir o nosso irmão João Dias também. A hora que o irmão quiser falar, a palavra é sua. Obrigado. Inicialmente, boa noite a todos. Eu gostaria de deixar patente que eu não sou profissional da área de educação. Muito pelo contrário, a minha área é totalmente diferente. Mas, vivenciando o nosso dia a dia e como aluno, né, de escola pública, a gente percebe que hoje, mais do que nunca, o Estado e o município eles são deficitários na prestação do serviço. Razão pela qual eu entendo que a complementação deve ser feita por instituições particulares que recebem o serviço delegado, né? E, em razão disso, seria conveniente que a maçonaria pudesse auxiliar através dos convênios a obtenção de bolsas de estudo, tanto para o filho do maçom quanto para o filho do não maçom, daquele que necessita efetivamente do ensino gratuito, ensino mais completo. Além disso, não tenho mais nenhuma complementação, porque nós sabemos, nós que viemos do ensino público, de uma época em que nossos pais entravam na fila para conseguir vaga, hoje, mais do que nunca, entra-se na fila para conseguir vaga, mas de um ensino muito prejudicado, muito aquém daquilo que é necessário para formar um bom aluno ou um profissional no futuro. É só isso. Obrigado aí pela participação. Possibilidade de participar, externar o que eu penso. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado, irmão João, pela sua contribuição e pela contribuição da sala também e ensinar a gente a gravar aqui no Google Meet hoje. Obrigado. Próximo da lista para falar é o irmão Tadeu Santiago. Aumenta a banda. Então, boa noite, meus irmãos. Bem, hoje eu tinha para falar, né, de tudo aí que já foi falado, né, complementar, mas um ponto que chama muito a minha atenção é a educação midiática e informacional. O que é isso? É uma ferramenta para a formação de cidadão crítico e consciente na era digital, né? Mais ou menos é o que a gente trabalha, né? Algumas escolas, né, ao redor do mundo já utilizam isso.
muita gente chama de alfabetização midiática e informacional. Vocês podem até, depois no futuro, aí, quem tiver curiosidade, procurar na internet, né, em algumas bibliografias, o termo AMI. Mas o que é isso, né? Alfabetização midiática informacional foi um conceito definido em uma conferência da Unesco, se eu não me engano, foi em 2011, 2010, 2011, que o principal objetivo que foi colocado lá na Unesco e espalhado ao redor do mundo é a formação tanto de professores quanto de cidadãos capazes de utilizar a tecnologia da informação de maneira eficaz e crítica. É uma coisa que a gente vê aí que não tem hoje, né? Mas o que é exatamente, né, isso daí o que é o AMI, né, a alfabetização midiática informacional? Ela combina basicamente duas abordagens: a alfabetização midiática, que é a que foca em entender e avaliar as funções dos meios de comunicação, e também a alfabetização informacional, que ela aborda o uso consciente e o acesso responsável da informação. Então, a MI, no fundo, ela prepara os alunos, as crianças, os adolescentes, para interagir com a mídia, com a informação de uma maneira crítica. No ambiente atual, né, no nosso cenário atual, as crianças, os adolescentes, enfim, todo mundo ele é bombardeado, né, por diversos temas que estão na mídia, nos jornais, na TV, nos rádios, sites. Então, enfim, é fundamental, né, que as crianças, os adolescentes, todos nós, a gente consiga reconhecer e diferenciar cada tipo de abordagem e começar a ter uma leitura crítica disso. Como dizem, né, eu pesquisando, né, eu tenho alguns contatos de professores que já estão abordando esse tema, o principal também é discutir até fake news dentro da sala de aula. É você preparar o aluno, preparar a criança para conseguir identificar que uma informação é falsa. Às vezes ela não é falsa totalmente, como geralmente as fake news não são. Elas têm um fundo de verdade que a pessoa pensa, olha, eu já vi aquilo dali em alguma fonte, já soube disso em algum lugar que eu confio, então aquilo dali é descontextualizado, é recortado e colocado aí na mídia. Também você reconhece a fake news por manchetes muito alarmantes, né, em lugares, em sites que já são tendenciosos, né, ainda mais na política, então isso daí também tem a ver com a democracia, e você sabe que aquele site já é tendencioso e nenhum outro lugar está falando daquilo, e a notícia alarmante está só naquele tipo de site. Então, é mais uma coisa, né, para a criança, para o adolescente se preocupar. Isso daí, eu peguei 2 exemplos, já estava lendo, 2 exemplos tanto de países, que a Suécia e a Finlândia, eles abordam muito bem isso. Começa com a criança aprendendo lá o desenho, né, de desenhos feitos por inteligência artificial, de animais que não poderiam existir no mundo real. A criança começa a saber que aquilo dali é fake, e depois o adolescente começa a ver textos que tem um fundo de verdade, mas está sendo tendencioso, a tendência a manipular a pessoa. Bem, enfim, eu acho que isso daí é importante não só para os adolescentes, para as crianças, mas para todos nós, né? Todos nós hoje não somos só consumidores, nós também somos produtores de conteúdo e nós somos também divulgadores. Então, eu acho que o principal é isso, né? Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade, ética na hora de divulgar. Eu acho que a gente deveria ser responsabilizado mais severamente do que é hoje no Brasil, e a educação midiática, a MI, vai contribuir para isso. Formar não só cidadão crítico, né, mas aí contribuir à nação de uma maneira geral. É o que eu tinha para hoje. Espalhou muito. Muito bom, Tadeuzinho. Obrigado pela sua contribuição. Eu não sabia desse tema. Eu achei muito interessante mesmo. Vou até pesquisar mais depois. Mas eu vou pesquisar em alguma fonte que não seja fake news aí. É isso aí. E agora, eu estava inscrito, né? Eu vou marcar o meu tempo aqui. Mas se você puder marcar também, Tadeuzinho, vai ser. Tá, eu Muda o marco fundo aqui. de tela aí, por favor. Então, eu vou falar rapidamente sobre a minha experiência, né? Eu tive bolsa em colégio privado, bolsa de 100% em um período. Também passei pelo ensino público. Então, eu posso falar, assim, de 3 pontos que eu acho que foram fundamentais. Eu acho que, na minha ideia, ensino de xadrez seria excepcional. Em Goiânia, se eu não me engano, já é obrigatório, na maioria das escolas aqui já tem xadrez. Por quê? O Brasil é um dos países que tem pior rendimento na área de matemática e raciocínio lógico do mundo. O Igor, professor de matemática, aí não me deixa mentir. Infelizmente, o ensino de matemática está bem ruim. E talvez estimular, por exemplo, com o xadrez, que é um esporte barato, é bem simples de implementar isso, pode estimular muito as crianças na área de raciocínio lógico. Outro ponto que eu senti falta na minha formação também foi ter conceitos básicos de direito constitucional.
saber que existe uma Constituição, pelo menos, e saber o básico dela, dos nossos direitos principais, os deveres principais, porque se a gente nem sabe que tem a Constituição, não tem a menor ideia do que é falado nela, como é que a gente vai cobrar, né, dos nossos representantes, a gente nem sabe os nossos direitos básicos. Então, acho que isso aí deveria fazer parte da grade de uma maneira bem tranquila, bem lúdica, bem palatável ali para as crianças terem, os jovens, né, terem contato com esse tema. E o terceiro ponto, que eu acho que está mais na nossa realidade, assim, como loja maçônica, é apadrinhar crianças. Até teve um irmão que falou sobre isso também, né? Nós podemos apadrinhar crianças, seja usando como verba próprias doações dos irmãos da loja, ou, como tem lojas aqui em Goiânia que fazem isso, a loja fazer investimentos financeiros e, a partir dos rendimentos desses investimentos financeiros, proporcionar algumas bolsas. Por exemplo, a loja vai apadrinhar 2, 3 crianças em um colégio X e faz um processo seletivo, uma criança que realmente precisa, que tem interesse, que tenha vontade, que vai ser acompanhada de perto e tal, e dá 2, 3 bolsas por ano usando essas duas fontes de renda, né? Então, doações e também rendimento de investimentos. Aqui em Goiânia tem uma loja, inclusive, que tem uma parceria com a prefeitura, que é um colégio para quase 1.000 crianças. E a loja maçônica banca esse colégio através desses rendimentos de aplicações financeiras e de aluguéis de imóveis que ela recebeu, que ela tem de doação. Então, é uma coisa que está mais na alçada nossa da loja. Então, são essas 3 contribuições minhas aí. Obrigado. 3 minutos e 4 segundos. Em cima. Agora, chamar o nosso irmão Rafael Caires, mais um professor de matemática. E, Rafael, o que você pode contribuir com a gente? Olá a todos, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Alto e bom som. Então tá legal. Bom, então eu sou professor de matemática, trabalhei em escolas municipais, escola estadual. Atualmente trabalho no Instituto Federal. Fiz o meu mestrado na área de educação e no doutorado em História da Matemática. E sempre tive envolvido com o pessoal um pouco, né? Envolvido com o pessoal da área de educação, né? Então, assim, o que eu sempre percebi é que a universidade desenvolve vários estudos que resolvem alguns problemas ou que deveriam resolver alguns problemas já citados aqui pelos irmãos. Mas acontece que a gente não consegue ter essa aproximação entre a universidade e as escolas de educação básica. Existe uma tentativa da UFRJ de tentar fazer essa aproximação, né? Para que essas pesquisas, esses desenvolvimentos que estão sendo feitos nas universidades, cheguem de forma mais direta nas escolas de educação básica. Uma das coisas que se fala é que para um médico ele poder atuar, ele tem que ter a residência médica, né? Então, ele tem que estar em contato com um médico experiente que vai mostrar para ele o dia a dia, vai ensinar o que tem que acontecer cada passo. Então, o que a UFRJ está propondo, junto com um professor que já foi reitor lá da Universidade de Lisboa, que é o Antônio Nova, é exatamente que exista uma residência, vamos dizer assim, também para as licenciaturas, ou seja, para a formação de professores. Então, a ideia é que a gente conseguisse ter essa residência e aí esses alunos da licenciatura, eles estariam em contato, em formação com os professores da educação básica. Então, ali eles veriam o dia a dia, estariam em contato e aprendendo e fazendo a sua prática junto com esses professores. Essa seria uma das ideias. Bom, tem um pouquinho a mais em cima disso, né? Isso passa por outros aspectos, valorização da escola pública, isso envolve reformulação do currículo, que já foi também falado aqui, a forma de trabalhar, né? Tem até um livro do Antônio Damasio, né, neurocientista, que é Sentir e Saber. Então, a gente sabe que na escola a gente não temos que apenas passar o conteúdo, mas temos que entender aquele aluno, né? Então, a gente tem que
por isso que é esse sentir, né, no sentido de tentar entender um pouco ali as emoções, o que está por trás ali dos alunos como seres humanos, né, não como simplesmente um receptor ali. A outra coisa que eu queria colocar aqui, como tem pouco tempo, são os projetos sociais, e aí eu acho que teria uma parceria da maçonaria com as escolas públicas. Se isso fosse possível, né, a gente tem aqui, por exemplo, o Ralph, que já foi voluntário em pré-vestibular. Então, cada um dentro da maçonaria tem a sua especialidade. E aí a gente poderia trabalhar, né, com um tempo integral de forma efetiva, com coisas que são importantes com especialistas dentro das suas áreas. O Teco é escotista, ele sabe uma palestra que é super importante e vai lá e dá a palestra ou dá alguma atividade que seja importante para os alunos. O Tadeu Santiago vai falar sobre essa palestra dele com os alunos, com os professores daquela escola. Então, essa interação, esse horário integral é importante, e aí eu acho que a maçonaria poderia entrar dando aulas, lutas, jogos, o xadrez, que já foi falado, teatro, música, por aí vai. Tá legal? Como já acabou meu tempo, acho que é mais ou menos isso aí que eu queria falar. Valeu, um grande abraço, boa noite. Obrigado, Rafael. Excelentes contribuições também. Todos tiveram excelentes contribuições. Então, Igor, temos 2 irmãos aqui que não falaram. Você gostaria de perguntar para eles se eles querem falar? O irmão César e o irmão Isidro. Eles não estão inscritos, mas quer dar a palavra para eles? Pela regra, não, né? Pela regra, não. Então, Regra é regra, eles regra é tiveram o regra. momento de se inscrever. Beleza, E tranquilo. Vou partir para o encerramento aqui. Então, eu gostaria de agradecer a iniciativa do Igor. Acho que foi muito boa fazer isso online, fazer com as regras direitinho, o tempo, né, para a gente poder não ser prolixo, né? A gente, acho que todo mundo aqui já teve experiências, né, de reuniões online que são prolixas e alguém que rouba a palavra e fala por meia hora seguida. Então, foi realmente uma ideia muito boa colocar as regras também. Agradecer o irmão João Dias por ter fornecido o link, ter ajudado a gente a gravar. Já estou agradecendo o irmão César, que ele vai fazer a ata eletrônica para a gente, vai mandar para a gente via IA aí. Coisa e linda. eu vou pedir também para o Igor fazer esse evento mais vezes, que eu gostei muito. E a gente pode até perguntar para os irmãos um próximo tema. Tem algumas ideias aí também, para abrir uma enquete aí de um próximo tema, para a gente poder levar aí, enfim, eu como deputado federal da loja posso levar lá na Assembleia Federal, o irmão Carlinhos pode levar lá na Assembleia Estadual, o Igor, né, com o grupo do Zap dos Veneráveis aí do Rio também. Então, acho que cada um, na sua instância, consegue ir fomentando novas ideias também. Tá? Então, na minha opinião, a maçonaria tem um grande potencial de influenciar mais a sociedade. Eu estava conversando isso sábado aqui com os irmãos aqui em Goiânia, e eu acho que a gente está dando um passo nessa direção, assim, a gente não ficar passivo e a gente realmente fomentar o debate, fomentar ideias, né? E fechando com uma frase que o Alcares falou, a gente fazer a sinergia com as melhores habilidades de cada irmão aqui, que a gente pode impactar mais a sociedade, né? Cada um realmente podendo dar a sua contribuição, a gente consegue ter um impacto muito bom na sociedade. Irmão Luciano, você está nos ouvindo? Estão? Sim. Então, eu deixei você para o final, porque a sua internet tinha caído, né? Então, caso... Tá ótimo, tá ótimo. Eu estou marcando o tempo de contribuição aqui de cada irmão de 2 a 3 minutos. Eu estou colocando uma telinha vermelha no fundo. Se você não estiver enxergando a minha tela, eu posso avisar para você quando der os 3 minutos aí também. Não, não tem problema, não tem problema. Eu acho que aqui assim, obrigado, Ralph, obrigado, Igor, por ter dado uma cuidado, mas eu entendo que essa chamada do grão-mestre é uma chamada muito importante que eu sempre tentava bater na tecla em loja. Entendo que essa questão que estamos discutindo deveria ser muito bem pensado. Eu respeito os irmãos colocando tempo, mas eu acho que não deveria. Eu acho que a gente tinha que falar novamente, sabe? Bancar e até finalmente, que eu acho que é uma SUC que o Gobi está falando, está nos solicitando. É interessante que se nós pegar logo no início, fala assim, ó, visando reposicionamento do Gobi. Reposicionamento, então eu pergunto, e aí segura para mim o tempo, Ralph, da Máxima Vênia, né? Falando,
Que reposicionamento? Qual foi o posicionamento anterior? Me fala. Se o GOB está pedindo reposicionamento junto à sociedade, significa que ele já teve um posicionamento. Qual é o posicionamento? Vocês sabem? Porque nós estamos discutindo reposicionamento. Eu acho que isso ninguém, de repente, se atentou. Outra coisa que eu percebi é que, na realidade, o GOB está pedindo uma prancha dentro de uma certa liturgia informal. Essa questão deveria ser discutida. Eu acho que dentro, porque fala o seguinte, discutir com seus quadros. Então, o que eu estou falando, meus irmãos, entendam, por favor, não me interpreta mal, é que essa questão não é uma enquete, é educação, não. É um profundo debate para que nós possamos efetivamente chegar num ponto e contribuir realmente. Porque, veja, educação. Educação tem efetivamente, eu estou falando de uma forma má, ela tem o seu sindicato que luta, e luta bastante. Então, como podemos contribuir quando o venerável fala visando um reposicionamento do GOB junto à sociedade? Eu acho que é uma questão mais intrínseca, tá? É uma questão intrínseca. Como podemos construir? Então, parece um palácio, mas funciona uma vez por semana e fica sem nenhuma atividade. Saiu. Senão, numa próxima oportunidade, ele pode se manifestar também. Então, só fechando o que eu estava falando, Igor, parabéns pela iniciativa, pelas regras, que eu achei muito bacana, bem dinâmico, e que possamos fazer isso mais vezes. O irmão João Dias levantou a mão, irmão. O nosso irmão Luciano está voltando. Eu queria fazer uma intervenção, e essa palavra que está colocada aí, reposicionamento, é bem interessante, e é de cunho histórico. Possivelmente, nosso irmão Luciano desconhece, conforme a grande maioria, que a maçonaria ela estimulava a criação e a manutenção de escolas. Então, as lojas maçônicas que tivessem escolas, colégios, jardim de infância funcionando, fossem responsáveis, elas eram agraciadas com o título de benfeitor ou grande benfeitora da ordem. Creio, meu irmão Luciano, que essa palavra reposicionamento é justamente esse resgate do protagonismo dos maçons, que incentivavam a instalação e a manutenção de salas de aula. A loja da qual foi iniciada, a União de Progresso, ela, num determinado período, ela alocou salas de aula de uma escola que estava em reforma. A União de Progresso, ela cedeu o espaço e a escola funcionou ali nas dependências, não no templo, mas no salão funcionou ali. Em razão disso, ela recebeu essa comenda. Por isso eu tenho essa memória das medalhas que são conferidas, eram conferidas, né? Às lojas, tá bom? Era isso aí. Eu parei um pouco com o carro, senão ia cair toda hora. Estão me ouvindo agora? Sim. Estão me ouvindo? Ok. É exatamente isso, meu irmão João, o que eu estou falando. Eu acho que esse reposicionamento, ele talvez vá até além, né? Ele vai até muito atrás, onde realmente a maçonaria fazia uma diferença. Então, eu acho que essa questão, e eu quero colocar, não é uma enquete, sabe? Eu acho que isso não é uma enquete de educação ou tal, muito embora eu ouvi atentamente todos os posicionamentos, inclusive da cunhada, e que eu achei altamente válido. Só que eu entendo que esse brado de estou solicitando que fale, vai além, diz o que nós devemos fazer. E no que tange a questão da educação, eu acho que deveríamos fazer algo além disso. Eu acho que poderíamos desenvolver algo muito além. Por exemplo, a minha loja, que eu estou filiado, é quase um palácio maçônico, é enorme, funciona uma vez por semana. Poderia ali desenvolver alguma coisa. E como educação? A educação a gente faz de várias formas. A educação a gente faz através de cultura, com teatro, com oficinas, algo nesse sentido. E o que nós estamos fazendo? Nós não estamos fazendo nada, meu irmão. Vamos ser claros. Nós não estamos contribuindo com a sociedade, a gente está contribuindo com a sociedade maçônica, nós, com as nossas cunhadas, que é maravilhoso a reunião que vocês têm com elas, interagirem. Nós, quando a gente vai, eu não bebo, mas os irmãos que bebem, né, fazem alguma coisa, isso é interessante, mas para nós nos conhecer. Mas e a sociedade? Não, mas a gente ajuda o Instituto Macedo Soares. Eu sei, eu também ajudo o Instituto Macedo Soares. Mas não é isso, porque isso ainda está dentro. O que a gente tem que fazer é de dentro para fora. Entende? Eu acho que deveríamos, o Venerável, eu vou ter essa reunião também na minha loja, que funciona às quartas-feiras, e eu vou levar
itens para que a gente realmente possa desenvolver, e aí é um debate que, se a gente fica atrelado, com todo respeito, meu irmão, ao Raul, e você está sendo um excelente mediador, mas se a gente ficar preso a tempo e falar, a gente não vai debater. O importante é ouvir o outro, tirar daquele outro que tem de importante, para que a gente possa realmente começar a criar estrutura. Por exemplo, meu irmão Igor, eu vou lhe falar, ok, fizemos Proform, olha, fizemos uma reunião, entendemos que educação tem que valorizar o professor, tal, ponto. Não vamos contribuir. Luciano, o tempo já acabou. Então, isso também eu acho que não é interessante, mas eu respeito, Mas estou são aqui as para regras respeitar, que foram perfeito. pedidas pelo Igor, Não, lógico, pra eu gente sou maçom e eu explicar. tenho que respeitar. Já acendeu aí esse brasão vermelho, eu estou sendo, agradeço os irmãos, vou tentar fazer o que eu puder mais à frente, tá bom? Te agradeço. Obrigado pela contribuição, irmão Luciano, sempre muito válida. E agora, só para encerrar, como já estava falando antes um pouquinho, eu achei sensacional a iniciativa, que possamos fazer mais vezes, muito rica, e com certeza saíram boas ideias daqui, que eu estou entendendo que elas vão ser somadas junto com as ideias de outras lojas, e vão juntar aí um compêndio de ideias, e quem sabe a gente poder influenciar também no mundo profano, e também a gente repensar nossa postura como loja também, a gente, quem sabe, poder fazer alguma coisa, né, mais no nosso círculo, no nosso meio. Agradeço, Igor, pelo convite, por ser o mediador, pela oportunidade de estar aqui. Passo a palavra para o Igor para as considerações finais. Bom, agradecer o tempo de todos, de contribuir com esse projeto que, como o Ralf falou, eu acho que a gente poderia já pensar num outro tema e fazer, daqui a 15 dias, trazer novas ideias. E aí, não somente para levar para o GOB, enviar para o GOB, mas vamos pensar num projeto de lei em conjunto para levar para a Soberana Assembleia. Vamos pensar em algo que a gente leve para a Secretaria de Beneficência e Assistência do GOB-RJ. Vamos pensar alguma coisa que a gente possa ajudar o Macedo Soares, que o irmão Luciano falou. O Macedo Soares está dentro. Não, as 80 crianças não são maçons, não são filhas de maçons. Então, se a gente ajudar aquelas 80 meninas que estão lá no Macedo Soares, a gente está ajudando a sociedade, como a Monte Castelo faz em diversos momentos. Então, assim, vamos debater, construir coisas que possam ser levadas para a sociedade. Por que não, pensando um pouco mais adiante, nós, como maçons, adotarmos 3, 4 escolas municipais e botarmos ela com qualidade, mas não para nossos filhos, para quem quiser estudar. Por que não? A gente fala assim, não, essa escola aqui vai ser... Não tem politicagem aqui. Vão ser nós que vamos tocar essa escola. Sei. Ter uma parceria com a prefeitura e vamos pensar. Eu acho que o movimento ele tem que começar. A gente sabe, nós temos homens de qualidade, nós temos cunhadas de qualidade e todos nós estamos com o mesmo espírito. Vamos tentar fazer alguma coisa? Vamos embora. Nós estamos aí e vamos tentar construir. Boa noite a todos. Obrigado. Até o próximo encontro.